Vamos começar o programa de hoje falando do Coritiba, que foi a Belo Horizonte e perdeu para o América e segue sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série A. Veja aí. O Coritiba vinha de ânimo renovado após conquistar a primeira vitória sob o comando do técnico Guto Ferreira na rodada anterior, 1-0 sobre o Avaí no Couto Pereira, e os relatos dos trabalhos durante a semana eram de um clima bem mais leve, a confiança maior para quem sabe conquistar a primeira vitória fora de casa no Brasileirão no jogo de ontem diante do América Mineiro, na Arena Independência em Belo Horizonte. Mas, no final das contas, aquela triste rotina a qual a torcida coxa branca já está acostumada nos jogos fora de casa. Neste Campeonato Brasileiro, mais uma derrota. 2-0 para o Coelho. Coxa, em 12 partidas jogando fora do Couto Pereira, tem 2 empates e 10 derrotas. As últimas 7 delas seguidas. Não pontuou nenhuma vez nas últimas 7 vezes que saiu aqui da capital paranaense. E isso vai custando caro, o time segue na parte de baixo da tabela de classificação. Neste sábado, em Belo Horizonte, o time começou de forma mais recuada, pensando em aproveitar os contra-ataques. O América Mineiro foi tomando conta da partida e até que aos poucos, no primeiro tempo, o Coxa teve as suas chances. Fez o goleiro adversário, Matheus Cavicchioli, trabalhar nas jogadas em transição, saindo rapidamente. Teve um lance numa bola batida pelo Egídio, mais uma vez jogando como meia, e o goleiro adversário conseguiu fazer uma ótima defesa. Na sequência, um contra-ataque, um passe do Fabrício Daniel para o Aleph Manga. Também fez o goleiro Matheus Cavicchioli trabalhar, mas o maior volume de jogo do América Mineiro no primeiro tempo surtiu resultado em uma falha da defesa coxa branca que permitiu, após uma cobrança de escanteio, uma bola rebatida, que o Pedrinho entrasse livre ali pelo lado esquerdo para fazer 1-0. Aí mudou o panorama da partida. Foi o adversário que se fechou mais, tentou sair nos contra-ataques. Coritiba teve que tomar a iniciativa. O técnico Guto Ferreira passou a fazer modificações, já no intervalo ele tirou o Egídio, colocou o Robinho, um especialista ali na função de meio de campo, trocou a lateral esquerda com a saída do Diego Porfírio para a entrada do Rafael Santos. Depois, durante a segunda etapa, foi mexendo de novo na lateral direita, o Varley no lugar do Natanael, colocou no ataque Tony Anderson, Biel, o jovem das categorias de base, voltando a ser aproveitado. Coritiba teve volume de jogo, mas não conseguiu criar chances muito claras. A melhor delas foi ainda no comecinho da segunda etapa, num chute de fora da área, que o Aleph Manga quase marcou um golaço, mas a bola parou no travessão. E no final, dando espaços para o adversário, que tinha o contra-ataque à sua disposição, o América ainda fez o segundo gol, depois de um cruzamento que veio do lado esquerdo. O baixinho Mateuzinho apareceu para fazer 2-0. Ali o Coritiba buscava a reação, mas tomou uma ducha de água fria, não teve mais forças para lutar por um resultado melhor em Belo Horizonte. Acabou amargando mais uma derrota fora de casa na competição. De forma geral, o técnico Guto Ferreira diz, sim, tem muita coisa para corrigir, mas considerou um jogo equilibrado, que o adversário teve mais eficiência para colocar a bola na rede e sair com a vitória. E a equipe não deixou de lutar, não deixou de buscar, teve várias chances criadas, teve um volume bom de ataque. Eu acho que nós temos que ajustar o equilíbrio entre defesa e ataque e temos que conseguir ser assertivo na bola decisiva, fazer o gol. À medida que a gente consiga fazer o gol, a gente vai conseguir ter um controle maior do jogo também. Acho que no todo foi um jogo bastante disputado, onde eles tiveram a felicidade de fazer os gols, e as oportunidades que nós tivemos, nós infelizmente não fizemos. Técnico Guto Ferreira, que agora terá mais uma semana de preparação, pensando em outro jogo absolutamente decisivo, como tinha sido contra o Avaí na rodada anterior, um confronto direto ali de times da parte de baixo da tabela. O Coxa, no próximo domingo, pega o Atlético Goianiense no Couto Pereira. O treinador, além de preparar a equipe, espera novidades do departamento médico, dos atletas que estão em recuperação: volante e capitão William Farias, atacante Léo Gamalho, zagueiro Henrique, o atacante paraguaio Hernan Pérez, que até já voltou aos treinos, mas precisa recuperar melhor a forma física antes de ser relacionado. E aí, com alguns reforços, o Guto espera ter um time mais forte para buscar esta vitória, que é fundamental na luta contra a parte de baixo da tabela, após mais uma derrota fora de casa. Osmar. Valeu, muito obrigado, Nicolas França. E aí, Gil Rocha, Capitão Costa, a última vitória do Coritiba fora de casa
foi no ano passado. Não, 2020. 2020, Foi 2020, é. No dia 7 de janeiro, 1-0 contra o Vasco da Gama. O Robert passa aqui, né, nos últimos 23 jogos como visitante da Série A. 2 vitórias, ambas lá em 2020. E 4 empates e 17 derrotas. É muito jogar de pijama, né? Tá louco. Não, Aí dá, né? o desempenho do Curitiba é pífio, né, como visitante. E só para se ter uma ideia, como a campanha do Curitiba ela é relativamente boa no Couto Pereira, se não fosse essa questão, ele estaria numa situação confortável. Se você olhar, por exemplo, né, equipes que também não estão bem no campeonato, mas o Avaí somou 6 pontos fora de casa, Curitiba só 2. O Juventude somou 7 pontos fora de casa. Se o Curitiba tivesse esses 5 pontos a mais, por exemplo, em relação ao Juventude, ele estaria com 30. Ele estaria com 30 igual o São Paulo numa faixa intermediária. O que salva o Curitiba, se você olhar aí a tabela, o que salva o Curitiba é que ele tem 7 vitórias. Então, no Couto Pereira, em compensação, ele vai bem. Compensação, tomou 14 bordoadas. 14 derrotas. É o time que mais perdeu no campeonato. Mais do que o Lanterna, inclusive. Mais que o Lanterna. E com o resultado de ontem, né, o Curitiba voltou à zona do rebaixamento. Né? Então, essa é a realidade. É um cenário... O resultado de ontem, o resultado de hoje do Cuiabá, né? Voltou à zona do rebaixamento, novamente está pressionado e faz mais uma final, né? Mais uma final antecipada aí contra o Atlético Goianiense, que é um concorrente direto que também está ali na ZR. E nessa fase, Gil, o time que entra na ZR, ele vai se complicando pelo seguinte, entra ao lado emocional também. Claro. Não, e o torcedor fica apavorado, né? E o torcedor tem feito o papel dele no Couto Pereira. Agora, assim, que nem o Guto falou, teve volume de jogo, teve. Mas o Coritiba tá difícil de ter um padrão de jogo, sabe? E também, toda vez que o Nicolas dá a atualidade aí, a atualização do que está projetado para a semana, todo domingo você pode ver, Osmar. O Nicolas fala, tem fulano, ciclano, beltrano, o outro que chegou, o outro que não treinou ainda, o outro que está recuperando. Sempre tem gente machucado. Tá difícil para o treinador também. O torcedor não faz ideia de qual é o time titular do Coritiba. Coritiba, se o Guto resolver poupar, você não vai saber se ele está poupando mesmo ou se ele escolheu. Isso é ruim. E tem a questão, né, de ser um treinador que está indo para o seu 4º jogo apenas à frente do Coritiba. Na verdade, é uma situação realmente bastante complicada para a equipe do Coritiba.